Olá, nosso grupo de consultoria é composto por Guilherme Teles, Gustavo de Vita, Matheus Moreira, Pedro Mota e eu, Tawane Leal. Nós vamos passar então aqui com vocês alguns pontos que fizemos de estudo sobre esse caso e como que podemos chegar, enfim, em uma solução. Nós temos aqui então que a CHN é uma sociedade alemã no ramo de fabricação e comercialização dos agroquímicos. A Importco Brasil é uma sociedade importadora responsável pela importação e revenda dos produtos da CHN. Sabemos que 90% do mercado é concentrado em apenas 10 multinacionais estrangeiras. A CHN então adquiriu 100% da Brasil Company, que fabrica e comercializa agroquímicos, possuindo um centro industrial no interior de São Paulo, no CD em Guarulhos. Temos que o caixa da CHN é de 600 milhões e o da Importco é de 50 milhões. Traremos então agora uma discussão sobre a compra e venda das ações, a auditoria e também sobre a assunção dos passivos. Trata-se então de uma compra e venda de ações a ser realizada por meio de uma oferta pública de ações. Deste modo, é necessário que a realização do due diligence aconteça previamente ao fechamento do negócio, com o intuito de avaliar os possíveis riscos e passivos que estão sendo assumidos pelo comprador. Os passivos a serem assumidos pela CHN e Importco devem ser abatidos no valor a ser pago pela aquisição da Brasil Company. Quanto à governança, é fundamental que a equipe da Brasil Company permaneça na empresa durante o tempo da realização da integração das suas operações com a Importco, porque ambas as empresas possuem estruturas de revenda de produtos no Brasil e, muito provavelmente, existe uma sobreposição da atuação e possibilidade de concentrar toda essa revenda em um único centro de distribuição, seja ele da Importco, seja ele da Brasil Company. E dessa forma, deverá ser feita uma operação faseada, onde o comprador precisa reconhecer e mensurar os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos, e reconhecer então e conseguir mensurar o goodwill e realizar os ajustes societários necessários e outras etapas envolvidas na conclusão dessa transação. Traremos agora, então, possíveis tratamentos fiscais e sugestões de mitigação desses impactos fiscais. Em primeiro lugar, para os investidores estrangeiros de portfólio domiciliados em Hong Kong com investimentos no Brasil na modalidade de conta 4373, a tributação incidente sobre o ganho de capital com ações possui alíquota zero, de acordo com a regulamentação da Receita Federal. Em segundo lugar, no caso do investidor residente no Japão, que possui investimento direto na Brasil Company, sua operação é regulamentada pela Lei 4131 e possui característica de um empréstimo em moeda estrangeira, tendo, portanto, como tributação o imposto de renda com alíquota de 33%, incidente sobre a remessa de juros e IOF com alíquota zero para prazos superiores a 180 dias. Com relação ao ganho de capital dos investidores brasileiros de pessoa física, que possuem 15% da Brasil Company, pode-se dizer que serão atribuídos 22,5% de acordo com a tabela vigente na Receita Federal, visto que seu ganho de capital foi de 282 milhões, saindo dos 18 milhões de aporte inicial para então 300 milhões na revenda. No caso da Hold 2, ela está sujeita à tributação similar à dos investidores brasileiros, visto que é uma pessoa jurídica estabelecida no Brasil, estando sujeita então ao pagamento da alíquota de 15%. Já o seu controlador, investidor estrangeiro domiciliado na Espanha, terá a mesma tratativa do investidor no Japão, estando sujeito a pagamento de imposto de renda de 33%, isento de IOF, no caso da operação ser maior do que 180 dias, de acordo com a Lei 4131. No caso do Fundo de Investimento em Participações, deve-se levar em consideração que o governo federal, em 22 de setembro de 2022, editou uma medida provisória, número 1137, alterando a legislação tributária com alguns objetivos, dentre eles a existência da possibilidade de redução de alíquota do imposto de renda a zero apenas aos cotistas de INR, FIP e FIE, sejam titulares de cotas que isoladamente ou em conjunto com as pessoas ligadas não represente 40% ou mais da totalidade de cotas emitidas pelo FIP, cujas cotas lhe darão direito ao recebimento de rendimento superior a 40% do total dos rendimentos referidos pelo FIP e que não tenham em suas carteiras título de dívida em percentual superior a 5% do seu patrimônio líquido, ressalvados desses limites a debêntures que podem ser ações ou títulos públicos. A partir de tal revogação, elimina-se o critério de dispersão de participação de INR de carteira de fundos private equity, fornecendo então o investimento externo nesse tipo de investimento, que passa então a se assemelhar ao regime na bolsa. Além disso, foi determinada a aplicação do regime de alíquota zero do imposto de renda, previsto na Lei 11.312 de 2006, também sobre rendimentos e ganhos apurados por INR que seja
de cotista de fundos de investimento em participações de infraestrutura e fundos de investimento de participações na produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação, de acordo com a Lei 11.478 de 2007. E também em fundos soberanos, ainda que residentes ou domiciliados em países de tributação favorecida, nos termos dispostos do artigo 24 da Lei 9.430 de 1996. Ainda foi introduzida a relevante alteração nos requisitos do INR para que se possa gozar dos benefícios do regime tributário da Lei 11.312 de 2006, em razão da revogação da previsão que não serão aplicáveis ao INR, que não tributarem então a renda ou que tributem a alíquota máxima inferior a 20%. Passando então a dispor da regra, a alíquota zero não se aplica aos rendimentos e ganhos de INR, que seja residente ou domiciliado em um país com tributação favorecida e ou que seja beneficiário do regime fiscal privilegiado, nos termos, respectivamente, dos artigos 24 e 24A da Lei 9.430 do ano de 1996. Ou seja, considerando que a participação da FIP possui 32% da empresa a ser vendida, é distribuída em 3 investidores, sendo 20% PJ residente no Brasil, 45% estrangeiro domiciliado na Holanda e 35% investido por estrangeiro domiciliado na Irlanda, existe isenção do impacto tributário no ganho de capital para os investidores do Brasil e na Irlanda que não atingirem os 40%, que também não ultrapassem 5% do seu patrimônio líquido com títulos de dívida. E no melhor dos cenários, a tributação ocorreria apenas para investidor domiciliado na Holanda, com 45% de participação na FIP, sendo de 15%. Totalizando, então, 40,6 milhões de reais. Bom, traremos agora, então, alternativas para o financiamento do preço de venda com terceiros ou com empresas do mesmo grupo econômico. Visando não comprometer excessivamente o caixa, tanto da CHN quanto da Importco, a nossa recomendação seria realizar o pagamento de 20% de entrada, equivalente a 40 milhões, com recursos próprios, sendo 375 milhões da CHN, proventos desse aumento de capital da Importco, e 25 milhões diretamente da Importco. Em seguida, 600 milhões poderiam ser pagos com a emissão de novas ações da CHN em seu país de listagem, visto que ela possui capital aberto, e a cessão de tais ações como parte de pagamento para os acionistas vendedores da Brasil Company. Por fim, 1 bilhão restante do pagamento pode ser levado via de emissão de debêntures no mesmo local, com um prazo de 60 meses e PMT médio de 23,5 milhões, considerando uma taxa de juros de 1,2 ao mês. Desse modo, o caixa da companhia fica preservado e o PMT a ser pago fica dentro da realidade operacional e financeira da nova companhia, visto que a Brasil Company sozinha fatura em torno de 1 bilhão e com a combinação e eficiência trazidas, então, por essa junção dos negócios, então, da CHN e da Importco, é esperada uma considerável melhoria na margem. Trouxemos aqui também, então, uma calculadora, então, sobre essa amortização de como funcionaria. Bom, então agora partindo para a nossa sugestão do tratamento para o preço pago na aquisição. Primeiramente, a nossa ideia seria que a Brasil Company ela faça a cisão para uma nova empresa chamada, por exemplo, empresa C, como a gente coloca aqui no relatório, com uma participação societária integralizada no valor contábil de 500 milhões, que é equivalente ao patrimônio líquido atual da empresa, correspondente a 900 mil ações ordinárias, no caso aqui do exemplo que estamos fornecendo. Em seguida, essa nova empresa que foi criada, a empresa C, ela vai e realiza um lançamento de mais 600 mil ações, no momento esse em que essas ações vão ser subscritas e integralizadas pela compradora, que é a CHN e Importco, né? No valor no caso aqui, de 333,333 milhões. Nesse momento, a gente tem uma diferença entre o valor da participação da compradora, que é 333 milhões, e o valor total da integralização, que é 2 bi, que constituiria ágio na emissão de ações, no valor de 1,6 bi. Mas então aí a gente vem para os movimentos seguintes para conseguir reduzir esse ágio, né? O próximo movimento seria capitalizar a reserva de capital da empresa, que é formada pelo ágio na emissão de ações, fazendo, para tanto, um registro contábil da variação percentual na Brasil Company pela variação na porcentagem da participação dela na empresa C, via equivalência patrimonial. Aí no relatório a gente demonstra o cálculo da equivalência, como foi feito, e no resumo, o resultado da equivalência é de 1 bi. Com esse passo, a Brasil Company vai pegar esse valor de equivalência, lançar no seu ativo circulante como investimento, né, que é uma participação em investidora, e no patrimônio líquido como reserva de lucros. Em seguida, ela faz uma nova cisão agora da empresa C, criando a empresa D,
e joga 60% do capital da empresa C para ela, 1,5 bi, que aí de modo que essa empresa D, ela é 100% controlada pela Brasil Company, empresa vendedora. Dessa forma, quando você conclui a transação, a empresa D pode ser extinta, o recurso dela é jogado direto para o caixa da Brasil Company, sem ganho de capital a ser apurado, porque a participação que foi extinta de 1,5 bi é igual aos recursos financeiros transferidos. Então você fez a equalização do valor da venda de ativo com o do patrimônio, né? Porque da maneira anterior, se você simplesmente fosse lá e fizesse a aquisição da empresa, com a venda sendo 2 bi e o patrimônio líquido atual da empresa em 500 milhões, você teria 1,5 bi de ganho tributável para a empresa. Então, o que causa uma grande diferença. Os riscos dessa modalidade que a gente recomenda aqui é do enquadramento pela receita dessa modalidade como um caso e separa. Mas nesse caso, existem claras sinergias e ganhos de eficiência operacional que podem ser utilizados como argumento pela empresa para justificar isso para a receita. Por exemplo, a empresa, né, que foi cindida, a empresa C, que foi assumida pela compradora, ela não vai paralisar as operações em nenhum momento, ela vai continuar rodando, continuar produzindo e fazendo a logística de distribuição dela. Então, as atividades não vão ser interrompidas apenas para depois serem juntadas novamente com a da empresa compradora, né? Além disso, não tem nenhuma forma legal que obriga a adotar um modelo jurídico específico para a transação, então isso pode ser usado como argumento. E o ponto mais importante a ser adotado é o valor adicional que é gerado pela combinação dessas duas partes, né? Então, como eu vou detalhar um pouco adiante, mas a CHN e a ImportCo adquirindo essa empresa, eles vão ter um ganho de eficiência logística, basicamente, por conta do centro de distribuição, que eles já possuem um, e vai ter um overlapping, né? Então eles podem centralizar toda a logística em um único centro de distribuição, reduzindo custos. A produção hoje da CHN é totalmente externa e ela é importada pela ImportCo e revendida no Brasil. Agora com a unidade industrial aqui, eles vão poder começar a produzir aqui, que ganha redução de custo com transporte também, redução de custo de produção, enfim, diversos pontos que acabam gerando maior valor econômico agregado para a empresa, para a nova situação de empresa do que para a situação anterior. Então, tudo isso configura um fundamento econômico forte para corroborar para não enquadramento dessa situação como um caso separa pela receita. Mas, de qualquer forma, isso é um risco que existe e deve ser considerado pela empresa. Em resumo geral do trabalho, a gente recomenda que a venda seja concluída nos moldes propostos aqui no nosso relatório, né? Porque os benefícios eles são nítidos para ambas as partes. Então, primeiramente, do lado da CHN, ela vai conseguir atingir o objetivo dela de aumentar a participação no território brasileiro, né? A participação de mercado no território brasileiro, e além de ter as sinergias imensas com a aquisição que eu já mencionei acima. Então, na estrutura de distribuição, na fabricação aqui agora nacional também, que vai dar mais velocidade e redução de custos para a empresa. Entre outros pontos. E para a ImportCo, para a Brasil Company, que é a vendedora, vai ter um ganho capital gigantesco, né, em relação aos 120 milhões que foi investido inicialmente. Eles vão estar vendendo a empresa por 2 bi, representa um retorno muito bom para todos os acionistas. E tendo em vista que a empresa apresenta prejuízos fiscais consecutivos e não, pelo menos até o nosso conhecimento, não tem uma perspectiva de reversão disso, né, com a estrutura atual, a saída de uma fusão ou aquisição é muito interessante para a empresa, e como eu mencionei acima, com as sinergias, com os ganhos de eficiência que vai ter, muito possivelmente a nova empresa consegue reverter o quadro de prejuízos atuais que a empresa tem. Então, na nossa avaliação, acaba sendo uma situação de ganha-ganha, tanto para os vendedores quanto para os compradores, e por isso recomendamos a realização da operação.